Feliz Dia dos Pais. Agora tem que esperar, gente. Estamos virtual também, né? Eu falo com vocês, espero ali. É uma coisa muito chique, que eu não estou acostumada, mas tudo bem. Pessoal, vim trazer aqui uma mensagem da parte de Deus, sempre que é da Bíblia, é da parte de Deus, né? Para os pais, nessa manhã, que diz assim, Deuteronômio 6, 5... Tem gente agitada ali atrás, né? Ansiedade para entrar, outros não, nem tanto. Mas, gente, é assim, a gente só não chora desse jeito porque a gente aprendeu a se controlar, né? Eles ainda não. Diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras, as palavras de Deus, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ainda diz mais, olha o seu papel, pai. Ensine-as com persistência. Grava essa palavra, persistência. Não desiste. Difícil, cansativo. Trabalhei o dia todo, tem que chegar e ensinar. Ensine com persistência. Não, sou eu que estou falando, não. Está na Bíblia. A minha está aqui no celular, mas se você abrir a lá de papel, vai estar também. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Resumindo, é quando? 24 horas por dia, né? Quando você for se deitar e quando você for se levantar, quando você estiver andando e quando você sentar. Então, é quase todo tempo, o tempo todo. Sabe por que Deus fala isso para você? Porque o caminho de Deus é perfeito. E é ali, e é nessas palavras, que você vai colocar o seu filho no caminho perfeito. Esse é o seu papel. Né? Dizem que a mãe tem um papel. Né? A mãe tem o papel. Tem, mas o pai também. Né? Esse é o seu papel, e que você possa cumprir o seu papel, conforme Deus colocou, né? Para você cumprir. Amém? Feliz Dia dos Pais. Receba nossas crianças agora.
Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Em todos os momentos ele foi meu herói. Gigante, cavalo, até foi cowboy. Brincando de pipa, batendo um bolão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Sempre me ensina o que é melhor. Cuidando e brincando, não me deixa só. Orando comigo, segura minha mão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Faz tudo pra me ver legal. Faz tudo pra me ver legal. Peraí. Bom dia a todos. Eu não ia perder essa oportunidade, né, de usar suspensório nem colocar esse chapéu. Mas é uma homenagem, né, incentivo às nossas crianças. E que é como é difícil você botar algo diferente para fazer uma apresentação. Foi uma luta para botar essa roupa para estar aqui para vocês. Mas por amor ao meu Pai, ao meu Deus, eu acho que vale qualquer coisa, né? Desde que seja lícito, amém? Tá certo, chapéu? Só ver isso aqui que eu sou meio... Ok? Sou meio não, sou cheio de detalhes. É bom, querido, mais uma vez, estar na casa de Deus, estar entre irmãos, estar entre família e trazer um assunto que durante anos foi extremamente difícil para mim e hoje eu consigo lidar isso com facilidade, né, por eu ter colocado em prática, né, a palavra de Deus. Ciro, eu vou pedir só para fechar as portas. Não encostá-la no sentido que ela está aberta, alguém pode passar aí e bater. Ok. Isso. Obrigado. Então, é importante tratar desse assunto e, ao mesmo tempo, nós estamos falando sobre caráter e hoje ainda tem a ceia. Então, é uma tarefa bem difícil, né? O que eu estou fazendo, vou fazer aqui hoje, mas eu tenho certeza que Deus há de nos ajudar. E eu conto com a sua ajuda. Vamos fazer uma oração? Pai, que a tua graça, que a tua presença, que esse momento tão especial possa falar aos nossos corações. Que o Senhor seja glorificado e que cada uma das vidas seja alcançadas e que o teu nome, mais uma vez, seja exaltado, desde os momentos dos louvores, o momento em que as nossas crianças se apresentaram, até o momento do ofertório, que não seja diferente agora, nesse momento. Que seja algo onde cada um dos pais, cada um dos irmãos que estão aqui, possam, no término desse culto, dizer: valeu a pena,
e na tua casa. Valeu essa mensagem e que ela possa trazer várias mudanças, aquelas que são necessárias para a vida de cada uma das pessoas. Fazemos essa oração em teu nome. Amém. É interessante nós lembrarmos que os nossos pais, né, eles vão registrando coisas boas e coisas negativas. E essa semana, ontem mesmo, né, eu vi algo que eu tive uma lembrança de coisa que foi muito importante para a minha vida. E eu gostaria que passasse esse vídeo, por favor. Vê se alguém já teve essa experiência na sua vida. Está de volta. Uma brincadeira antiga que deixa muita gente com saudade. Um grupo de São Paulo se reúne a cada 2 meses, sempre em lugares diferentes, para andar de carrinho de rolimã. A aventura dessa vez foi em São Caetano, no ABC Paulista. É bem rudimentar, feito de madeira de forma artesanal. As rodinhas são rolamentos de aço usados no câmbio dos carros. Daí o nome, carrinho de rolimã. Era a sensação da garotada nas ladeiras de antigamente. O rolimã, ele é o primo pobre do kart. Ele tem a mesma emoção. Então isso dá, ele trepida, ele dá velocidade e aí dá aquele gostinho de quero mais. Esse grupo se encontra a cada 2 meses, sempre num lugar diferente, para relembrar a infância e apresentar essa brincadeira para as novas gerações. Como fez a Daniela, que vem com um filho de 10 anos. A princípio, o Gustavo desconfiou. Quando tua mãe te propôs isso, o que você achou? Porque ia ser legal, que ele ia ralar todo, mas eu achei legal. Resgatar um pouco da essência da criança, porque hoje eles ficam muito conectados a celular, tablet, computador e esquece de como realmente uma criança deve brincar. Para o Ivan, foi uma incrível descoberta. Meu pai fala, tipo, a gente andava na rua, era muito legal. Aí eu falei, nossa, eu quero ter essa sensação também. O Carlos, que é engenheiro, adaptou um aerofólio feito de isopor para ganhar velocidade. Aí eu consigo ganhar uns 10, 15 km por hora, assim, na descida. A mais. A mais, isso. Atinge quanto? Olha, o meu carrinho deve atingir uns 50, mas já tem casos aí que chega a ser 70, 80 por hora, assim. Quem não tem rolimã pode vir para esses encontros, porque o pessoal da organização tem carrinho para emprestar. Para quem quer experimentar, fazer um test drive, e eu vou aproveitar essa bateria aqui também. Olha, o carrinho é o seguinte, ele tem aqui, não tem volante, mas esse eixo móvel frontal dá para controlar a direção. E esse pedacinho de madeira aqui que funciona como um freio, você vai controlando também a velocidade. Eu tô com essa câmera no capacete, que é para você descer essa ladeira comigo. Então vamos lá. Menos divertido é ter de carregar o carrinho ladeira acima. Fez parte da nossa infância, nossos avós, nós andávamos e eu tenho 43 anos de idade e tô aqui podendo me divertir de novo com essa galera. O que não falta é imaginação nessa brincadeira. O Fernando construiu o rolimã sofá. A vantagem é que cabe todo mundo, né? Porque é a família toda aqui, porque se desse um aqui, um outro não vai, ele começa a chorar, então... Dá briga. Dá briga. Você vai descendo, aí você fica confortável, você pode deitar, você pode fazer tudo. Amém. Estava andando ontem, fazendo minha caminhada, e vi uma criança, um adolescente, né, com um carrinho de rolimã, e passou um filme na minha cabeça, né? Meus olhos brilharam. Eu falei, gente, que tempo bom que foi esquecido. Eu quero fazer a seguinte pergunta aqui. Quem aqui nunca ouviu ou nunca andou de carrinho de rolimã? Pode levantar a mão. Só 2 pessoas? 3, 4, 5, 6. Olha, é muito legal. Vale a pena você pedir o seu pai hoje para fazer um para você. Quem aqui já ouviu e já andou de carrinho de rolimã? Amém.
Agora, eu vou fazer uma pergunta que para mim é muito interessante, porque esse período não era comum as meninas andarem de carrinho de rolimã, era algo entre os meninos. Agora eu quero saber, quantas meninas aqui já andaram de carrinho de rolimã? Gente, vocês eram revolucionárias da época de vocês, meu Deus. Isso aí, legal, né? Não tem essa se é para homem, se é para mulher. Tem que ter coragem, né? Tem que ser ousado. Imagina o trabalho que essas meninas davam para suas mães. Ai, que bom, né? Você vê quantas coisas são importantes e que marcam, né? E aí me fez a lembrança que as primeiras rodinhas, que era difícil de você tê-las, né? Eu conseguia com um tio meu, que trabalhava com máquina, fazendo reparações de motor elétrico, essas coisas. Então, esses rolimãs que estavam ruins, né? Não é rolimã, não tem um outro nome que dá. Qual é o nome que dá, Luiz? Rolamento, né? Eles chamam isso de rolamento, né? O nome é rolamento. Que esses rolamentos ficavam ruins e ele trocava, e o meu pai conseguia, eu ali brincava, era aquela coisa maravilhosa. E eu achei interessante nesse vídeo, quando uma criança falou, não, eu achei legal, né? A gente rala, a gente se machuca. Mas você já observou? Cadê o pai daquela criança? Não que a mãe não pudesse estar ali, não é? Mas cadê o pai daquela criança? E aí, em contraponto, você vê o menino, né, fazendo a referência do seu pai, das lembranças que conversava e assim por diante. Então, isso é algo importante para nós observarmos, porque existe um período que você vai poder marcar a vida do seu filho, da sua filha, e esse tempo vai passar, né? E são períodos assim, muito especiais. Vamos supor, cada vez que eu faço um evento, né, eu procuro levar adultos, se puder, a gente leva as crianças, né, se os pais assim quiserem. Então, é interessante você ouvir entre os comentários das crianças, dizendo assim, poxa, como foi legal, tio, quando que vai ter de novo? Vamos outra vez, né? E assim por diante. Essa semana passada, eu recebi uma cartinha do seu filho, Alexandre, né, o Arthur, que a professora pediu para fazer uma redação. E aí a redação que ele fez... pode pegar meu celular, por favor? Alguém? O Gerson, por favor, abre aqui, pega o meu celular. Eu vou ler a redação dele, por favor, né? Está em cima da mesa. Eu achei interessante essa coisa que você marcar a vida das crianças, né? E nós podemos educá-las não somente com correção, com disciplina, mas também com atitudes. Obrigado, Gerson. Imagina aquela mãe, aquele pai que fez aquele sofá, a alegria daquela criança. Olha, eu fui o único que deitei quando eu estava descendo, né? Que chique, né? Deixa eu pegar aqui. Valéria. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui qual foi o tema, né? Para eu explicar melhor. Hoje a professora, a Valéria que mandou para mim, Valéria Nonato. Hoje a professora pediu para o Arthur fazer uma redação. Veja o tema que ele escolheu, né? E aí ele vai falar aqui. O tema foi aniversário do pastor. Vou contar a história do dia que fui no aniversário do meu pastor, no parque da cidade. Fomos eu, meu irmão, né, e minha mãe. E o pastor, que o Alexandre estava trabalhando, né? O grupo da igreja foi muito legal e divertido. Maneiro. Fechou, entendeu?
É uma redação para os professores aí de português, né? Nota 10, né? Então, o que parece simples, aquilo ali marca. Não precisa de muita coisa, né, para você fazer, para você marcar tanto positivo quanto negativo a vida dos filhos ou a vida de uma pessoa. Então, sempre quando eu trago alguma mensagem, eu certifico daquilo que eu vivo. Então, ontem eu passei uma mensagem para minha filha perguntando: Mel, o seu pai foi um bom pai? Ela diz: não, não foi, ainda é. Desculpe qualquer coisa, tá? Porque senão ficaria complicado para eu dar alguns exemplos aqui. Por que essa pergunta? Às vezes nós achamos que o que nós fazemos é algo bom, está sendo algo legal para os nossos filhos, e não está. Então, esse retorno e muitas mudanças que eu tive também na minha vida foi fruto dessa comunhão, desse diálogo, dessa abertura, né, que eu tenho até hoje. Então, eu peguei alguns apóstolos aqui, João, Tomé e Pedro, né? Pedro foi conhecido como quem? Você sabe? Quando você lembra quando você lembra do apóstolo João, vamos pegar João primeiro aqui. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? Mas ele não só teve essa parte, né? Tomé foi conhecido como o quê? Como uma pessoa incrédula. Mas será que todo o tempo João foi uma pessoa tão amável? Será que todo o tempo Tomé foi uma pessoa incrédula? Sem contar Pedro. Pedro é conhecido como? Não, mas tem algo que marcou mais a vida dele. Foi conhecido como aquele que? Negou a Jesus 3 vezes, né? E não foi só negou a Jesus, né? 3 vezes. Então, o que nós podemos observar, querido, que você pode fazer muitas coisas boas. Porém, todo ser humano tem essa falha no seu caráter, né? Aonde ele é moldado, aonde ele é trabalhado, aonde os seus valores são firmados. Quando nós não sabemos lidar com as perdas. E tudo que é negativo para nós é uma perda de tempo, porque te irritou, porque não valeu a pena, porque foi bobagem ter ido, e assim por diante. As coisas negativas, querido, essa é a realidade. Elas nos marcam mais do que as coisas positivas. Não quer dizer que as coisas negativas acontecem mais nas nossas vidas do que as coisas positivas. Mas isso é um fato. As coisas negativas, elas nos marcam muito mais. E é algo para nós pensarmos sobre isso, tá? Porque quando você não sabe lidar com as perdas, você vai lidar com as coisas negativas da vida no relacionamento, dentro da igreja, no trabalho, com seu pai, com a sua mãe, com um primo, com alguém com que você conhece. Porém, se você não aprender a lidar com isso, isso vai travar você. E cada vez mais você vai se fechar, até ficar no seu anonimato, longe da sociedade. A perda é um bem e tem mais valor, as coisas negativas nos marcam mais do que as coisas positivas. A perda de um bem tem mais valor do que o objeto em questão. Às vezes algo pode ser insignificante, valor irrisório, um valor muito simples, mas porque você perdeu, é um problema. Como que eu não vi? Por que eu não percebi? Por que eu não conferi? Quem aqui não já perdeu uma chave? Você fez outra.
Mas que coisa chata. Perdeu um documento. Perdeu uma nota de R$100. Que raiva que dá. A perda, querido, de um bem, para nós, ela tem mais peso e mais valor do que o objeto em questão. E é interessante que há uma psicologia também, né, nessas observações, em que você não vai ver um delinquente, um assaltante, dizer assim, olha, eu estou levando o seu carro e não vou te entregar. Eu sei que esse bem é seu, mas eu estou pegando para mim. Qual é a palavra que se usa quando uma pessoa é abordada por um assaltante? Perdeu. Só essa palavra já deixa a pessoa paralisada. Eu estava vendo alguns vídeos mostrando sobre isso, das pessoas fazendo uma brincadeira. Chegava atrás da pessoa e dizia assim, perdeu. E a pessoa, levanta a mão. E a pessoa parava, levantava a mão. E a pessoa botava um cabo de vassoura nas costas dele e ia embora. E a pessoa ficava no meio da rua, achando que era um assaltante, né? Ali apavorado. Veja que como uma simples palavra, ela pode te paralisar e pode, por questões de segundo, tirar toda a sua lógica, todo o seu raciocínio e assim por diante. A realidade que é por essas perdas, querido, que nós sofremos na nossa infância, é que vêm os traumas das nossas almas. Coisas que nós lembramos e coisas que estão lá no inconsciente e que você não lembra, mas que um dia virá à tona. Porém, todas as perdas podem ser substituídas. A gente não para pensar sobre isso. Quantas coisas que você perdeu e que, ao substituí-la, aquilo que depois você cai na real e diz, olha, na hora foi ruim, mas agora, pensando bem, foi até melhor. Porque eu não teria coragem, eu acharia que não seria esse momento, eu acharia que teria que esperar, e não é que foi melhor? Então, todas as perdas podem ser substituídas de bens materiais, menos a perda dos pais. Você pode ter sido criado por um tio, te amou muito, por um avô, por uma avó, por alguém que te adotou. É só você olhar em vários documentários sobre filhos procurando pais, filhos bem resolvidos, filhos hoje morando no exterior, que não precisava nem conhecer a origem do seu país, do lugar, mas há um vazio, querido, que não consegue ser tamponado, que não consegue ser preenchido, se não for pela presença do Pai. A realidade é que há muitos filhos órfãos de pais vivos. Pais que não se posicionam. Pais que não se importam se o seu filho passou ou não. Se o tênis que ele está usando está apertado ou não. A realidade, querido, que há muitos filhos órfãos de pais vivos, de pais que não têm responsabilidade. Não se preocupa. O que meu filho vai comer hoje? O que meu filho vai levar para a escola? Eu tive escola, a minha sogra trabalhou comigo um bom tempo, né? Quantas vezes nós pegávamos a comida da criança, que era feita de um dia para o outro, para esquentar, tínhamos uma creche, em que a comida estava
estragada. E essa criança estava tão acostumada a comer esse tipo de comida, que a gente fazia uma comida melhor para dar para ela a nossa comida. Ela falou, não, eu quero aquela comida que é mais gostosa. É o que ele aprendeu de sabor, de qualidade, de padrão. Pais que não estão preocupados, que têm a cabeça de adolescente, apesar de velho. Disputa em casa a televisão com o filho. Disputa o jogo, é meu, não vou te emprestar. Disputa o tênis, que o seu filho ainda não pode ter, mas fica doido para usar o seu tênis. Pais adolescentes, que ainda não tem uma maturidade, ainda com idade, para assumir essa responsabilidade. Mas existem muitos adolescentes responsáveis, e eu conheço alguns. E graças a Deus eu conheço vários aqui na nossa igreja. Você sabia disso? Pessoas que dão aula, que são presentes, e que quando faltam, deixa as aulas prontas, dá satisfação. A paz, querido, que não entende seu papel na formação do caráter do seu filho. Você vai ouvir Jesus, em vários textos, dizer: eu e o Pai somos um. Um Pai presente. Um Pai que está ali na cola, que se diverte, que brinca. Não um pai corretivo, um pai carrancudo, mas também que exerce o seu papel na hora que tem que ser feito. Não consegue entender que a formação do caráter de uma pessoa não se baseia somente na posição eu sou pai e você tem que me obedecer. Há filhos que hoje são pais e que mesmo repudiando tudo que o seu pai passou, fez com ele, não sabe como encontrar a solução e não sabe como perceber isso e repete as mesmas coisas. Repete as mesmas coisas. Você já parou para pensar nisso? Que muitas coisas que você faz hoje, você odiava no seu pai. Ah, pastor, eu não tive pai. Sim. Então, o que eu vou repetir do meu pai? Observa. Seu pai foi ausente. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa, mesmo estando presente ali no lar. Chega, não fala com ninguém, já pega o celular, estou cansado, estou com problema. São pais ausentes. Você quer saber, querido, se você é um bom pai? É uma pergunta. Você quer saber? Você gostaria de saber essa realidade? Nem sempre é fácil. Pergunta para o seu filho. Sem ameaçar, filho. Sabe aquele videogame que você está querendo? Eu vou te dar. Eu sou um bom pai? Seu filho é inteligente, certo? Pode dizer, você é o melhor pai do mundo. Mas pergunta naquele dia que você pega ele assim, desprevenido, que ele não vai preparar uma mensagem pronta para você, e você vai
ouvir a verdade. Há muitos adolescentes, querido, que me procuram pelos testemunhos que é dado pela minha filha. Quer saber se você é um bom pai? Seus filhos darão testemunho a seu respeito para os outros. E isso acontece até os dias de hoje. Amigos da minha filha que me ligam e dizem: tio, posso conversar com você? Mas por que você quer conversar comigo? Não, porque a Mel falou que você consegue ouvir a gente. Você entende e bota as suas colocações. É muito comum eu ver aqui dentro da igreja pessoas me pedindo: pastor, você pode ser o meu pai? Você acha que isso é comum? Não, não é não. Mas por esse testemunho, por aquilo que eu pratico dentro de casa, eu vivo aqui dentro da igreja. E eu digo, eu gostaria muito, eu posso até te adotar, eu posso até fazer algumas colocações, mas eu não posso ser o seu pai. Porque essa é uma pergunta perigosa, você sabia? Porque se ela ou ele odiava aquele pai, e ela pede para você ser o pai dela, você vai ser aquele objeto, novamente, de raiva, de ódio daquela pessoa. Então, quando eu saio desse papel e digo, olha, eu posso te ajudar em algumas coisas, mas eu não posso e não quero ser o seu pai. Mas aquilo que faltou na sua vida, Deus há de me ajudar para que eu te abençoe. Você precisa ir resolver a questão com o seu pai. Nós não podemos substituir alguém porque nos feriu, porque nos magoou, porque é ausente. Não tem como substituir um pai. Essa é a principal questão. Assim como nós, pais, não escolhemos os nossos filhos, os filhos também não escolhem os seus pais. Pensa sobre isso. Quer saber se você é um bom pai? Seus filhos darão testemunho a seu respeito. Lembro de muitos anos, de uma jovem, colega da minha filha, ela na fase já de adolescente para adulta, ela foge com o namorado, ela some de casa e vai para o Rio. E com muita dificuldade, os pais conseguiram localizá-la. E foi difícil para resgatar essa jovem. E o pai falou, eu quero ir te buscar. E ela disse, eu só vou sair daqui se o meu tio Emilson vier aqui me buscar. E eu fui com o pai, eu fui com a mãe. E essa jovem voltou. Essas coisas de jovem, de adolescente, né? Todo mundo já passou por isso, não há crítica nenhuma com relação à atitude dela, não compete a mim. E eu lembro das minhas palavras, não precisei falar muito. Vamos voltar para casa, ali é o seu melhor lugar, o lugar seguro. É o lugar onde as pessoas de fato te amam. Eu não me coloquei no lugar dos pais dela, são seus pais. Essa jovem foi tratada, aquilo foi importante para ressignificar muitas coisas na vida daqueles pais, do pai daquela jovem. Hoje, esse pai é um servo de Deus, muito usado na igreja, um grande líder, e essa jovem hoje já é adulta, está em outro estado, já viajou para vários países, envolvido na obra e fazendo missões.
Veja, querido, a importância, o papel que você, pai, tem. Quando você está no lugar em que você não sufoca os seus filhos, mas ensina, e você não vai poder decidir. E a fase mais difícil para um pai é da adolescência para a vida adulta. Porque o filho cresceu e o pai ainda quer mantê-lo como criança. Eu sei porque eu passei por isso. Ele não consegue, ou ela não consegue entender que agora já é adulto. Fala, pai, estou saindo. Não, vai não. Uma das minhas viagens, a minha filha falou, pai, eu estou indo para o Peru. Eu falei, não vai nada. Com quem que você vai, que tal? E aí houve uma discussão muito grande. Eu falei, tá bom. Eu estou saindo de viagem, eu, a sua mãe. Quando você sair, você pega a chave da casa e deixa na portaria. E ela esperou chegar. E ela disse para mim, pai, não precisa disso. Tudo que você já me ensinou está registrado aqui. Não vai ser se eu vou estar perto de você ou não, que eu vou colocar isso em prática. Se você me ensinou e você confia nos seus ensinos, então confia e deixa eu ir. E assim ela seguiu a sua viagem e acalmou os meus ânimos. Essa fase é a mais difícil. Liberar os seus filhos. E tem uma coisa muito legal. Quando você não sufoca os seus filhos, ou a sua filha, o lugar é tão bom que os filhos não querem ir embora. É engraçado isso. Você tem que botar para fora mesmo. Você cresceu, tem que tocar a sua vida. Isso é saudável. Ainda que você fique com o coração na mão. Precisa conhecer outras pessoas, se relacionar mesmo, para que possa entender a vida. Mas quanto mais você prende, mais aquele filho, aquela fica desesperado para ir embora. E aí fica grávida para se casar, fica grávida para poder só ter a sua independência, foge de casa, vai criando um monte de coisa. Não vale a pena. Não tem como segurar o ser humano, a não ser que você ensine os princípios da palavra de Deus. Nesse texto, no Evangelho de João, vamos ver alguns testemunhos importantes a respeito desse pai. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 19. Que diz assim: pode acompanhar aí na tela se você quiser. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo? Logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vem e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se o julgo, o meu juízo é verdadeiro,
porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Ele está dando testemunho do seu Pai. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Novamente está testificando o seu Pai. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se conhecesse a mim, também conhecerias a meu Pai. Veja, todo o tempo, Jesus vai estar dando testemunho do seu Pai. Ele sabia do referencial, ele sabia do testemunho, ele sabia dos aprendizados que ele teve. Às vezes nós, na nossa vida com Deus, tem coisas que o seu pai não conhece da Bíblia ou não é cristão. E Deus coloca uma pessoa para fazer esse papel mesmo de pai, para te dar um ensino. Algumas pessoas chamam, fulano é meu pai da fé. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque às vezes o seu pai não conhece. Eu mesmo, eu ganhei os meus pais para Cristo quando eu entendi, diante de uma briga entre eu e Deus, em que eu perdi, e que várias vezes eu não consegui elaborar algumas coisas por mágoa, por rancor, e Deus falava para mim: Emilson, você conhece a Cristo, o seu pai não. Você não tem vício por droga, por álcool, nunca botei essas coisas na minha boca, a não ser na adolescência, experimentar uma cachaça, uma cerveja, mas ter esse hábito, essa prática, eu nunca tive. Na formação que a minha mãe colocava, né, sobre mim. Se o seu pai não tem nada disso que você tem, se você tem dificuldade para perdoá-lo, como que eu vou poder te perdoar pelos seus pecados? E Deus foi trabalhando no meu coração, e através da minha vida, eu fiz o convite, né, e a minha mãe e meus pais vieram para o Senhor. Minha mãe estava excluída da igreja na época por ter cortado o cabelo. Era essa a doutrina, mas não conseguiu excluí-la da igreja do Senhor Jesus. Todo o tempo, todos os ensinamentos que eu aprendi foi com ela. E foi através desse caminho que eu consegui levar o meu pai para Cristo. Mas eu tive alguém que exerceu essa função de ensino bíblico, aquele ensino empírico, né, por aquilo que você vê, que foi o meu pastor, Haroldo Gomes. Todos os momentos, quando eu estou aqui, quando eu estou tomando uma decisão, eu lembro das suas palavras constantemente para mim. Emilson, você tem que orar mais. Por que você acha que eu falo tanto de oração? Porque isso ficou inculcado na minha cabeça. Quando eu tenho que tomar uma decisão na igreja, eu trago à memória quais eram as decisões, como que o pastor procedia. E falo: Senhor, da mesma maneira que o Senhor orientou o meu pastor, eu não quero fazer igual, eu não quero ser igual. Quero ser o Emilson. Mas eu quero que o Senhor traga a orientação necessária para a tua igreja. Essa oração simples. Raramente você vai me ver horas de joelho dentro de um quarto, trancado, orando. Mas constantemente você vai pegar e observar que eu estou falando sozinho. Porque eu aprendi a orar sem cessar todo o tempo. É uma prática de vida.
É um hábito que você pode adquirir e não é difícil. Algumas pessoas já me veem, às vezes, na igreja, eu olhando. Uns falam, o pastor já está orando, pedindo a Deus uma orientação. Outros já dizem assim, ó, aí vem coisa. E eu oro mesmo, Senhor, o que eu vou fazer? Fico olhando, fico pensando, me dá inspiração, porque eu tive um referencial. Como é importante, querido, você exercer esse papel e ser esse referencial. Um filho que tem um pai presencial e não online, um pai que só dá presente, que se justifica, eu não paro em casa para dar para você o melhor, não para ouvir o que é o melhor do seu filho. O melhor do seu filho, para o seu filho, pode acreditar que é você. Pode ter essa certeza, querido. Que a melhor coisa que você pode dar para o seu filho é a sua presença. Quantas lembranças boas eu tenho de momentos difíceis na minha família e que os meus pais me ensinaram a agradecer, me ensinaram a confiar em Deus. Seja um pai presencial. Tem até hoje uma propaganda de um banco que diz, eu estou cansado de falar com robô, eu quero falar com gente. Vivemos uma geração em que cada vez os jovens estão online, distante das pessoas. Veja essa atitude, e vocês vão ver uma atitude à noite também, de uma brincadeira como essa, feito num lugar ermo, num lugar sem nada, mas que a internet, né, tomou espaço ali e essas pessoas ficaram ausentes e os pais também. Um filho que tem um pai presencial e não online, ele tem a certeza que pode contar com ele. Mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos mais difíceis. E eu não gosto de pregar algo de anos atrás. Eu gosto de seguir esse exemplo da pregação de Jesus. A pregação contemporânea, a pregação do dia a dia, dos fatos que ele vive. E por isso que o meu dia a dia, a minha vida, o que eu ouço, é o que eu pratico. Perguntaram a um humorista chamado Paulinho Gogó. Você já ouviu falar dele? Já? Paulinho Gogó, como é que você faz para pegar tanta inspiração nessas falas? Eu falo, eu venho no ônibus. E venho ouvindo o que o povo fala. E ali eu tenho uma sacada, falei, isso vai ser legal para eu falar no meu programa. Ou seja, uma pessoa que está contextualizando algo do dia a dia, e por isso há uma identificação do povo com ele. Não estou te incentivando você ir no show do Paulinho Gogó, não. A vida é sua. Eu estou citando aqui um bom exemplo dentro disso que eu estou falando aqui. Há poucos dias estava indo para fazer um pedal, devia ser 5 da manhã, o dia já estava quente, eu falei, esse vai ser um dia difícil. E eu ia andar muitas horas de bicicleta, sozinho. Minha filha me liga e me diz, pai, eu estou no hospital, mas estou bem. Na mesma hora, você para o carro. Como que você está bem? O que aconteceu? E aí ela conta, né? Primeiro dizendo, você que é culpado, você me ensinou a andar de bicicleta velha, né? Já velha, e aí eu caí. Aí contar aquela história, né? Normal de filho.
E aí ela tranquilizou e falou assim, pode ficar tranquilo que está tudo bem. Mas foi um dia complicado, difícil para mim. É interessante isso, não é? Mesmo estando longe, já adulto, ter a satisfação, a prestação de conta, de comunicar algo. Você acha que isso é comum? Não, não é comum. Há muitos filhos que nem falam com seus pais num dia como esse. Pastor, ele não pode nem reclamar, porque não fez nada por mim. É verdade, pode ser. Mas os seus filhos vão observar. E vão dizer, eu tenho um avô, que é pai da minha mãe, que é pai do meu pai. Nesse dia ele não mandou nenhuma mensagem. E aquilo vai ficando registrado na memória daquela criança. E vai ali formando o seu caráter. Mesmo nos momentos difíceis, Jesus tinha essa convicção que podia contar com seu Pai. Você já teve um momento assim? Que talvez você não teve um pai, mas alguém que te adotou. E que a pessoa não é nem do seu sangue, você pôde contar com ela. Te levou para o hospital, caminhou com você, parava para te ensinar. Eu lembro da irmã Sônia e do diácono Marcos. Quantas vezes ela na casa dela pegava as crianças que os seus pais não davam banho, que moravam ali na rua, um lugar onde as pessoas são muito pobres. E ela pegava, dava banho, dava comida, ela só não adotava porque eles tinham pais. E hoje muitos deles vão lá na loja e agradecem a Deus pela vida da irmã Sônia, pela vida do irmão Marcos, que adotou tantas pessoas. Quantas coisas, querido, nós podemos fazer para não vamos substituir o papel daquele pai, mas vamos aliviar um pouco daquela dor, vamos aliviar um pouco daquele sofrimento. E o melhor, isso vai fazer muito bem para a sua alma, aleluia. Ele tem essa certeza que pode contar com ele. Todos nós, querido, já entramos ou iremos entrar nesse jardim chamado Getsêmani, que tem o significado, o nome, presença do óleo, o lugar onde tinha muitas oliveiras. Jesus iria passar agora por um momento muito difícil, um momento insuportável, um momento impossível de um ser humano aguentar. E para esses momentos difíceis, você vai precisar de uma base. Vai precisar de um referencial, de alguém que te ensinou, de alguém que te deu informação. Ele precisava de encontrar uma base sólida para esse momento. Ele precisava encontrar uma base segura para esse momento, uma base confiável, infalível, uma base assertiva, aonde tinha uma afirmação verdadeira. Porque é horrível quando você vai em busca de algo, acreditando que aquela pessoa, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela passa, por aquilo que ela trouxe de experiência para você,
quando você vai em busca de algo que ela passou e você não vê que é verdadeiro, como é decepcionante e como é frustrante esse momento. Jesus iria passar por esse momento muito difícil e ele precisava contar e ele precisava recorrer ao seu Pai. Temos exercido essa função, temos sido esse referencial. Veja o que vai dizer aí em Mateus 26, quando chega o traidor, Judas, e aí ele agora já vai começar a vivenciar esse momento difícil, do 36 ao 39, Mateus 26, do 36 ao 39. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Um lugar agradável, um lugar que eles se reuniram várias vezes para orar, um lugar especial para os discípulos. E disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de quê? Tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Deixa eu ver aqui, além dessa referência, se tem mais alguma coisa que eu queria falar nesse versículo. Aí em Mateus mesmo 26, versículo 50, vai dizer assim: Jesus, porém, lhe disse, quando Judas chega: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se ele, deitaram as mãos em Jesus e prenderam. Versículo 46 do Mateus 26. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima, o momento de dor, de sofrimento. Versículo 52, versículo 51 ao versículo 53. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todo que lança a mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ok, só até aí. Ele sabia que naquele momento, ele estava passando por aquilo ali, e que precisava contar com o seu Pai, e a hora que ele falasse, ele sabia que o seu Pai estaria presente. O que tem a ver isso com a Bíblia? O que tem a ver isso com o relacionamento com Deus? É simples. Vai na prática, vai na experiência. Pergunte para uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, que perdeu seu pai, que teve um pai agressor,
um pai que não respeitou, um pai que não tinha responsabilidade de colocar alimento na sua casa. Pergunta para essa pessoa como que é o relacionamento dela com Deus. É difícil dela chamar Deus de pai. Porque todas as vezes que ela fala pai, ela vai ter lembrança daquele pai aqui na terra. Você entende por que muitos, hoje, acham que Deus é mau? Que Deus não teve responsabilidade? Não está se referindo ao pai de Jesus, mas ao seu próprio pai. E essas coisas têm tratamento. Tem como curar disso aí. Mas são coisas negativas que vão deixar marcas e coisas que já passaram e que você não vai conseguir reverter. Por isso, há muitos aqui que têm a oportunidade, nessa manhã, queridos, de parar para pensar. Não importa se a pessoa que você adotou não é o seu filho de sangue. Ser pai não é isso. É se você exerce a função de pai mesmo. Eu achei lindo da Duda Azeredo e da Clarinha. Eu sei que foi um milagre dela chegar para o Alfredo e dizer: eu quero te chamar de pai. Não foi um pedido dele. Correto, Duda? E mais, será que dá para botar o seu sobrenome? Aí já é loucura, né? Quando você encontra esse referencial, querido, você vai observar aqui na igreja muitos que dizem: eu tenho você como exemplo para ser o meu pai. Isso é bom para você, porque assim como Jesus, você também está dando testemunho de Deus, facilitando para que essa pessoa possa chegar a Deus. Então, o meu desejo para você, querido, nesse Dia dos Pais, que você exerça a sua função. Os seus filhos vão mudar a sua cabeça, a sua mente, e você vai precisar estar informado. Eles cresceram. E você vai precisar estar bem informado para acompanhar. Eu estou lendo ultimamente sobre alguns assuntos sobre comunismo e socialismo, para poder discutir com muitos jovens e prepará-los antes deles entrarem na faculdade. Porque se você não fizer a cabeça dele aqui, eu estou usando um termo popular, lá na faculdade irão fazer a cabeça dele por falta de informação. Não sabe o que é, não sabe o que eles pregam e os valores que eles têm. Não estou falando de política, presta atenção. Estou falando dos princípios que são contra a Bíblia.
E isso, para mim, é algo que não tem negociação. Seja democrata, ou seja socialista ou comunista, né? Os nossos princípios, eles permanecem o mesmo. Mas aquelas coisas que são pregadas, se vai contra aquilo que você acredita, não entendo por que defender essa bandeira. Ou você é de Deus, ou você não é. Meu desejo nessa manhã, que você reflita sobre isso. Se você pelo menos guardar isso, 11 horas, eu estou encerrando, vamos participar da ceia, os diáconos podem se apresentar, os obreiros. Se você guardar isso, para mim já foi suficiente. O meu filho ou a minha filha dá testemunho de mim. Meu pai é muito legal. Escreve cartinhas. Todas as mensagens da minha filha eram assim: pai, eu te amo do fundo do meu coração. Eu falei: filho, eu só fico no fundo. Mas era a maneira dela expressar o amor. E tenho algumas guardadas até hoje. Quando você é um pai presente, não importa por onde essa pessoa ande, ou com quem ela está se relacionando, ela sempre vai em busca desse referencial que é insubstituível. Você, pai. Mas eu quero dar uma palavra ainda de consolo para você. Pai, talvez você não fez nada disso. Talvez você se culpe por algo que você não praticou. Mas quer mudar? O seu filho ou a sua filha está arredia. E tem motivos para isso. Vai devagar. Deixa Deus trabalhar no seu coração. À medida que você for sendo transformado, Deus vai te dar sabedoria para você ganhar o seu filho ou a sua filha de volta. Porque não tem coisa pior para um pai, depois de ver o seu filho adulto e perceber que ganhou tudo, mas perdeu os seus filhos. Um pai muito envolvido na obra. E nós temos vários pais assim na Bíblia. Foram homens de Deus, mas como pais deram péssimos testemunhos. A Bíblia é tão rica que dá esses exemplos para que você não cometa os mesmos erros. Um desses momentos de síndrome do ninho vazio, esse pai diz: filhos, eu estou sentindo falta de vocês. Venha almoçar comigo. Filha, venha tomar um café comigo. Isso não é uma parábola, isso é real. Dado o testemunho desse pai mesmo. Os filhos disseram: pai, todo o tempo que eu estive aí, você nunca teve tempo para a gente. Estava presente em casa, mas era um pai ausente. Um grande homem de Deus. Mas dentro da sua casa, o seu testemunho não foi dos melhores. Não, mas eu vou marcar aqui na agenda, não vou falhar. Não. Quantas vezes, para nós conversarmos, tínhamos que ter uma data na sua agenda. E no nosso dia, vários momentos, teve que mudar, porque tinha alguém precisando, tinha alguém passando mal. Pai,
esse tempo passou. Você perdeu. Esse foi o exemplo que esse pai contou, para dizer: não faça o que eu fiz. Eu errei. Eu espero que ao testemunhar isso, esses filhos possam ter ouvido na época e mudar esse quadro. Quem não corre esse risco de cometer essas falhas? Todos nós. Eu mesmo já cometi muitas dessas. Fazia da minha casa a igreja, aconselhamento, atendimento, alguns amigos, irmãos da fé que sabem disso. Reuniões, tinha espaço para todo mundo. Mas a minha filha sempre teve que estar recolhida dentro de um quarto, porque sempre tinha gente e ela não podia ouvir os problemas. Minha filha começou a se trancar dentro do quarto e quando não tinha ninguém, para ela era a mesma coisa, porque foi condicionada a ficar no quarto. E um dia eu tive essa coragem de perguntar, eu e a minha esposa, qual é o motivo disso? O que nós fizemos? E ela explicou: pai, eu não tenho tempo, eu não tenho casa. O único espaço que não vem ninguém é aqui no meu quarto. Eu chorei muito. Mas eu não só chorei, como eu pedi perdão. E eu mudei aquela situação. Junto nós tiramos as reuniões, tiramos os atendimentos, tudo que nós fazíamos, né, dentro da nossa casa, com a autorização do nosso pastor, mas que não foi bom para minha família. E eu consegui ainda a tempo recuperar esse período perdido. Eu não dou testemunho dos outros apenas, eu dou o meu testemunho também. Pensa sobre isso, filho. A melhor coisa que eu e a minha esposa, Cristina, conseguimos conquistar durante esses 33 anos foi a nossa filha. A melhor coisa. A melhor coisa que você tem, pai, são os seus filhos. Ainda que eles forem adotivos por serem criados por você, as pessoas vão dizer que se você não falasse, eu não ia acreditar. É a tua cara. É o teu jeito. O poder que nós temos de influenciar. Que Deus abençoe. Eu queria pedir que os pais ficassem de pé para eu fazer uma oração antes de servir a ceia. Pode se levantar. Você que está em casa e num gesto de amor, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, essa difícil tarefa de ser pai, referência, exemplo, de equilíbrio, mas nós também temos medo. Nós também somos inseguros, temos muitas dificuldades de se comunicar, como nós homens temos essa dificuldade. Preferimos sofrer calado do que falar, e quando falamos, nos excedemos. Que a tua mão, Senhor, que a tua graça esteja com cada um dos pais, dando a sabedoria, e que o teu Espírito possa parar as mentes corridas com tantas coisas. E eu vou parafrasear essa parábola da Bíblia. O que adianta você ganhar todo o mundo, conquistar todos os seus sonhos, e
perder os seus filhos. Se no dia como hoje, pelo menos um dia do ano, o seu filho ou a sua filha não te ligou, não fique triste, não fique revoltado. Mas chama essa responsabilidade para você. Quantas vezes os meus filhos ficaram tristes por uma apresentação que eu não vim, por uma reunião de pais que eu nunca estava, porque eu tenho que trabalhar, não assisti a uma apresentação, não tenho uma foto de um dia especial, para vir aqui hoje, o meu filho, a minha filha teve que implorar, teve que chorar, como nós ouvimos: tia, me ajude em oração para que o meu pai possa vir. Essas crianças não estavam dançando para todos, mas para você, Pai. Ah, Deus, eu oro por aquela criança que começou a procurar o seu pai aqui. Alguém que representa ou que representa essa figura masculina na sua vida. E os seus olhares, seu olhar ficou perdido. E não achou, Senhor, aquela pessoa que ela tanto queria. Console, conforte aquele coração. E nos ajude, Senhor, a amar e ajudar essas crianças. E ajude a cada um dos pais. É no nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Vamos servir a ceia. Pode se assentar. Se você é membro da nossa igreja, ou é membro de uma outra igreja, que é cristão, já passou pelas águas, já confessou Jesus Cristo como Senhor, a ceia é uma oportunidade de você se autoavaliar e pedindo principalmente a ajuda do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ajude a colocar em prática essa mensagem. Talvez você, mãe, vai precisar pedir: Senhor, me dê sabedoria. Que ao mesmo tempo que eu sei a importância desse papel, mas como deixar o meu filho com esse pai? Há tantas situações complicadas dentro da igreja e que precisam de ajuda. Eu quero pedir, Ciro, se for possível, ajudar os obreiros, senão vai demorar muito. Tem muita gente sem se servir e a igreja está cheia. Por favor. Você pode fechar os seus olhos. Você pode fazer essa oração. E não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus. E não há para mim outro igual a ti. Jesus sabia quem podia contar. E não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há.
A igreja também exerce essa função para aqueles que estão órfãos, para aqueles que não têm um pai que exerce essa função. Ela acolhe, ela abençoa, ela instrui, ela abraça, mas ela também ensina a ir até essa pessoa. E nós estamos tendo alguns assuntos aqui específicos dentro do grupo das mulheres, e que isso tem trago tantos resultados, coisas que pareciam que estavam esquecidas. Você não sabe a noção, querido. Alguns filhos que aqui estão, e pais, não sabem a noção do que é ter um pai alcoólatra, um pai viciado, um pai agressivo, um pai que abusa da autoridade, que viola as suas filhas, os seus filhos. Mas Deus está tratando. Deus está tratando você nessa manhã. Deus está cuidando de você. Você pode contar com Jesus. Você pode fazer essa oração: Senhor, eu acredito em Ti. Eu confio em Ti. Eu acredito na Tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui nesse momento. Eu acredito que esse é o momento de cura, de reflexão, mensagem extremamente séria e que vai trazer muitas informações para você resgatar a sua memória. Você está tendo a oportunidade de ter comunhão com o seu Pai. O nosso Deus. Você pode erguer o pão. Fazer em memória disso. Fazer em memória. Ele também se colocou no lugar de filho. Algumas vezes o pai estava ali bem pertinho dele, outras vezes não. Mas ele trazia no coração ensinamentos. O que traz a segurança a vocês, pais, para os seus filhos, é o que você ensina. E o que ajuda a memorizar esses filhos, o seu ensinamento, é os ensinos que você pratica na frente deles. É o seu testemunho. Jesus, Ele dá testemunho do seu Pai. Quer saber se você é um bom pai? Veja se os seus filhos testemunham a seu respeito. Que a tua graça, Deus, possa consolar cada um dos pais, que também são filhos, que passaram, muitos de nós, por momentos difíceis. E que não consegue desvencilhar, se livrar desse passado. E aí um passado não resolvido, não confessado diante de Jesus,
criam marcas e te aprisionam. Porque você não consegue liberar perdão. A falta de perdão tem aprisionado muitos pais que na posição de filho não perdoam os seus próprios pais. Como que o seu filho vai te perdoar? Jesus dava testemunho do seu pai e sabia que ele iria passar por algumas necessidades, mas que fazia parte da vida, do crescimento dele. Mas se ele precisasse de qualquer coisa, bastaria falar para o seu pai, que o seu pai estaria lá presente. Que caráter desse pai! Que segurança! Que firmeza! Que palavras assertivas ele liberou para esse filho, que em nenhum momento duvidou, mesmo em tempos tão difíceis. Eu sei que o Pai está comigo. Comamos todos juntos, para a glória do Senhor. Erga o cálice da bênção, que simboliza o sangue do Cordeiro, que morreu por nós. Que a tua graça, que a tua presença nos abençoe e nos fortaleça, perdoando os nossos pecados. Porque por mais que os nossos filhos deem testemunhos a nosso respeito, quer ele bom ou ruim, uma coisa é certa, vamos sempre precisar de ti. Porque todos pecaram, carecem da graça de Deus. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bebamos juntos, todos juntos. Aleluia! Exalte ao Senhor. Glorifica o nome do Jesus. E não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus. E não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, e nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti, Senhor. Eu poderia, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, declara, igreja, nem no mar, e nem na terra, nem no céu, outro igual a ti, Senhor. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não. Te amo, Jesus, e não há para mim
outro igual a ti. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda Ele, que Ele é digno de receber toda a honra e glória. Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Pelas palavras que foram colocadas, Senhor, conforme o Senhor sempre faz. Se hoje, querido, se você ouvir a voz do Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esta manhã gloriosa, por esta manhã a qual nós ouvimos a Tua voz. Te pedimos, Senhor, permaneça conosco durante todo este dia. Que possamos ter um almoço, Senhor, maravilhoso juntamente com os nossos filhos. Que possamos exercer ali, Senhor, nosso papel de pai, nosso papel de filho. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós os abençoamos e te pedimos, Senhor, guarda os teus filhos, guarda a tua igreja, que possamos retornar mais uma vez à noite para glorificar e exaltar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a igreja diga amém. Deus abençoe a todos rica e abundantemente.